Olá, amados. Irmãos, amigos, gostaria de deixar uma palavra no teu coração, uma palavra de Deus. Irmãos, no longo desses anos, qual Deus tem me chamado para pregar este evangelho, para ensinar, procurar ensinar a palavra de Deus ao meu próximo, não por julgar, não por apontar, não. Porque a palavra de Deus, o próprio Senhor Jesus, Ele nos ensina no livro de João, no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39. Jesus, Ele diz assim: examinai as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, e são de mim que ela testifica. Esse texto fala que Jesus ensinava ali, pregando para os fariseus, os mestres da lei, qual era contra o Evangelho, qual era contra a sã doutrina de Cristo, qual Deus enviando o seu Filho. Jesus ele dizia: as palavras que eu vos digo não é minha, mas é do Pai que me enviou. O que a palavra nos ensina, irmãos, é como eu digo, através de Cristo Jesus. A palavra que eu tenho dito, que eu vou estar lendo, não é minha, mas é do Pai, é do Espírito Santo, através de Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus ele quer que eu e você venham fazer um exame, analisar as Escrituras, conhecer as Escrituras e conhecer o que nós devemos praticar, o que nós devemos seguir a vontade de Deus conforme as Escrituras, e também o que nós não devemos também fazer, qual as Escrituras também nos ensina. A Bíblia nos ensina, o apóstolo Paulo mesmo diz: examinai, examina as Escrituras, examina também você, como você está diante de Deus. E como eu e você vai saber como nós estamos andando diante de Deus, se a gente não parar para nos examinar, analisar nossa vida perante as Escrituras Sagradas. É esse exame que Jesus nos ensina, qual o apóstolo Paulo também ensina. Em 1 Coríntios 11, que para nós, o povo de Deus, que já conhece essa palavra, a gente vem tocar no corpo e no sangue de Cristo, nós temos que estar de acordo com essa palavra. Se analisar perante essa palavra, como nós estamos andando, o que nós temos feito, qual é a nossa atitude diante de Deus. É pecado, vivendo no pecado, no erro? Ou nós estamos dignos de tocar no corpo e no sangue de Cristo? Nós temos se examinado, se analisado. E Jesus ele diz que todos nós temos que se examinar. Examinar as Escrituras, porque é nela que nós vamos encontrar a nossa salvação e a nossa vida eterna. Porque ela testifica de Jesus. Jesus ele é o caminho, a verdade e a vida. Irmãos, e eu quero convidar você, amigos, irmãos em Cristo, parentes, você que vai assistir esse vídeo. Irmãos, eu quero pedir a você, em nome de Jesus, faça um exame na sua vida. Veja como você está diante de Deus. Não diante do homem, não diante da mulher, não. Mas diante de Deus. Vê se realmente você está digno. Se Jesus voltar para você, como eu também vou olhar para mim, será que eu sou digno de receber a salvação da minha alma? Ou não? Muitas vezes as pessoas dizem: é só Deus aí quem sabe. Irmãos, Deus ele é justo.
Deus, ele é fiel. Por isso ele deixou as escrituras através do seu Filho. É isso que Jesus está nos ensinando em João 5,39. Que é através de Cristo, através da palavra, que nós vamos se analisar, ver como nós estamos diante de Deus, como nós como igreja estamos diante de Deus. Você como pastor, líder, diácono, sabe, homens e mulheres de Deus, como nós estamos andando diante de Deus. E você também que ainda não conhece, mas eu creio em nome de Jesus que você vai abrir o coração para Jesus e também vai conhecer essa verdade. E para começar esse exame, porque irmão, o exame é como eu dou sempre um exemplo. Você sente uma dor, você vai até o médico. Chegando lá, o médico ele vai te perguntar o que você tem. Você vai falar para ele, ó, estou sentindo uma dor no meu estômago e eu vim passar aqui no Senhor para saber o que eu tenho. Muitos médicos, o que eles têm feito? Ele olha para sua cara e fala, é uma virose. Simplesmente receita qualquer remédio, fala, ó, toma durante 10 dias, depois qualquer coisa você retorna, se não melhorar. Você pega aquela receita, passa em uma farmácia e compra aquele remédio. Passa 10 dias tomando ele. Mas quando você termina de tomar aqueles remédios, você vê que nada melhorou, só cada vez foi mais a pior. Mas por quê? Você ficou sentindo mais dor. Já não só dói mais seu estômago, mas dói também a sua perna, dói sua cabeça. Outras partes já começam a doer também. Mas por quê? Aí se você voltar lá atrás, quando você para analisar, você vai ver que o médico ele não te examinou. Ele não passou exames para saber qual era o teu problema de saúde. Irmão, assim também é as escrituras. Muitas vezes hoje é falado, saia do pecado, se arrependa, saia do pecado, não viva no pecado, ande em santidade. Mas muitas vezes as pessoas não estão sabendo. Muitas vezes as pessoas não estão se examinando, não estão sabendo qual é o remédio correto, qual é o exame que ela precisa fazer para ir na causa. Por isso aí quando eu trago essa parábola, muitos aí depois volta, retorna pior, encontra outro médico e o médico pergunta, aquela pessoa vai dizer, olha, você ou eu há 10 dias atrás eu passei no doutor aqui, e ele me passou esse remédio, eu tomei, mas só que eu estou sentindo mais dores. E aquele médico falou, mas ele não te examinou, não passou exames para você, simplesmente receitou esse remédio e mandou você tomar, sem saber qual era a causa, sem saber qual era o problema que você tinha. Não examinou, só falou que era uma virose. E assim também é hoje, muitos têm feito com a palavra de Deus. Muitos homens que se diz de Deus têm receitado de qualquer jeito, sem fazer uma análise, sem mostrar o real propósito do Evangelho. As pessoas, que é para que as pessoas saiam daqueles pecados, saiam daquelas enfermidades que leva ela à morte, e morte espiritual primeiramente. Muitas pessoas estão dentro de uma igreja, mas estão mortas espirituais. Por quê? Porque não estão se alimentando do alimento correto, do alimento que precisa ser dado conforme, analisando a vida, examinando a vida daquela pessoa, para que ela aprenda, para ir na causa da situação que ela está vivendo em pecado. Por isso que eu gostaria que você recebesse esta palavra do Senhor, não como afronta, não como julgo. Quem sou eu para te julgar? Não somos nada. O próprio Senhor Jesus, ele diz em João 12:46, eu sou a luz que vim ao mundo. Eu não vim para julgar o mundo, mas eu vim para tirar o mundo da escuridão.
do engano. No 47 ele diz: aqueles que não crêem na minha palavra, eu não julgo, porque eu não vim para julgar, eu vim para salvar. Mas também ele vai dizer no 48, se alguém não dá crédito a esta palavra que eu tenho pregado, já tem quem o julgue, a própria palavra há de julgar no último dia. Irmão, é muito sério, precisamos se examinar como nós estamos diante de Deus, como nós estamos levando a nossa vida espiritual, como nós temos levado as coisas de Deus em brincadeiras, não dando crédito, não valorizando essa palavra, não dando ouvido ao que o Senhor Jesus tem nos ensinado através do Espírito Santo. Gostaria que você abrisse em Gálatas, capítulo 5, versículo 19. Irmãos, vamos começar do capítulo 5, no versículo 16. Vai dizer assim: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne, seja os desejos da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se uns aos outros, para não fazer as coisas que quereis. Mas se sois guiado pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Tremenda essa palavra. Irmãos, aqui é um versículo, o apóstolo Paulo pregando ali para a igreja de Gálatas, trazendo um ensinamento tremendo. Esse ensinamento também é para nós, na igreja de Cristo de hoje, para o povo de Deus, para aqueles também que querem abrir o coração para Jesus, para conhecer essa palavra, essa verdade. E aqui a Bíblia vai começar, aqui no verso 16, Paulo vai dizer: andai e está em espírito, no Espírito Santo de Deus, em comunhão com esta palavra, para que nós não venhamos cumprir as concupiscências da carne, os desejos pecaminosos, qual o nosso corpo, qual a nossa natureza carnal pende, porque o maligno ele sabe que se nós vivermos na prática do pecado, nós vamos se afastar de Deus. É isso que Paulo está nos ensinando através da palavra, por meio de Jesus Cristo e do Espírito Santo. Ele vai dizer: andai em espírito, para não cumprir a vontade pecaminosa da carne. No verso 19, nós vamos aprender agora. Vai dizer assim: porque as obras da carne são manifestas, são visíveis aos olhos do ser humano. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultérios, fornicação, impurezas e lascívias, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice. Aleluias. Glutonaria e coisas semelhantes a estas, seja mentira e outras coisas mais, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Irmão, olha como é sério. Olha que capítulo e versículos tremendo para nós se analisar, para nós se examinar a nossa vida diante de Deus. Olha só o tanto de pecados
que o diabo oferece ao homem e à mulher para viver na vontade e nos desejos da sua carne. Olha só quantos pecados que impede o homem, a mulher, o jovem de herdar o reino do céu. Irmãos, é isso que a palavra nos ensina. Não é que Deus está nos julgando e nos condenando, não. Deus está nos dando uma chance, está nos alertando, porque Ele nos ama, Ele tem amor por mim, por você, para nos avisar, para nos ensinar através das Escrituras, através da palavra dEle, inspirada pelo Espírito Santo, para que eu e você não venha andar vivendo em prática de pecados, qual a Bíblia condena. Não é eu, não é o pastor, não é o apóstolo, não é o bispo, não é o homem, não é a mulher que está julgando, não, é a própria palavra de Deus. A própria Escritura ensina que não devemos andar na prática pecaminosa, nos desejos carnais, que destrói a nossa vida, que não deixa nós ter comunhão com Deus. Porque senão nós vamos estar debaixo da lei, debaixo da condenação, do castigo eterno. É isso que a palavra nos ensina. Irmãos, eu quero que você abra teu coração, porque eu quero focar aqui em um desses pecados, para você ver a gravidade no que... Só basta eu falar de um pecado aqui, para você ver a gravidade que esse pecado ele causa na vida do ser humano. E por que Deus proíbe? E por que Deus diz, aqui a palavra de Deus está dizendo que não herdarão o reino dos céus os tais que praticam essas coisas? Não sou eu que estou falando, é Deus. Para isso Ele deixou as Escrituras, para que depois eu e você não venha dizer que nós tivemos uma oportunidade de poder se arrepender, de andar reto diante do Senhor. Porque Ele é poderoso para nos tirar dessas práticas. Ele é poderoso de nos tirar desses pecados. Porque eu olho para mim. E através dessa palavra, através dessas escrituras, desses pecados, que muitos aqui eu praticava, muitos, quase a maioria toda, eu praticava. E muitos também praticam, mas muitas vezes não dá crédito. E muitas vezes também não conhece, não sabe as consequências desses pecados. Qual que nós sabemos que a Bíblia diz no verso 21, que tais que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus, não serão salvos. Irmãos, quantas pessoas que eu e você conhece, que vivem nessas práticas, e depois muitas vezes vai, desce a sepultura, sabe o que muitas vezes nós falamos? Está com Deus. Mas o que é que a palavra está nos ensinando? Que esses que praticam essas coisas, bebedeira, glutonaria, inveja, idolatria, feitiçaria, adultério, inimizades, falta de perdão, esses que morrerem nessa prática, ou Jesus voltar, não seremos, não herdaremos o reino do céu. Então por isso que eu e você temos que se examinar, entender e compreender o que é esses pecados, o que é isso na minha vida, que tem que ser tirado, e é só Jesus que pode tirar de nós, através do Espírito Santo. Mas para isso Ele é educado, Ele quer que eu e você abra o coração, como eu fiz. Eu entendi que esses pecados iam me levar à condenação ao inferno. Se amanhã ou depois eu descesse a sepultura, o meu corpo, para onde iria a minha alma? Sendo que a palavra diz que se eu vivesse na prática da idolatria, de coisas, de pecados, de mentiras, de tantas coisas, eu não herdaria o reino do céu. Eu não iria para o céu. Então eu tive que abrir o meu coração para esta palavra. Eu tive que fazer um exame na minha vida, como que eu estava diante do Senhor. E não é diferente com você. Não é diferente com um ser humano, com uma mulher, com um homem, com um jovem. Não é. É para todos nós essa palavra.
Eu não tiro eu dessa palavra, não. Essa palavra também é para mim, principalmente para mim. Primeiramente ela vem para mim. Para mim estar pregando ela, eu tenho que aceitar ela na minha vida. Eu tenho que praticar ela primeiro. Não é de qualquer jeito. Presta atenção, quero focar aqui em um pecado. Como é perigoso esse pecado. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultérios, fornicação, impureza, lascívia. Irmãos, eu quero focar nesse pecado aqui, conhecido como lascívia. Estou com o dicionário bíblico aqui e vou ler para você o que significa lascívia. Está aqui. Não sei se vai pegar direitinho na câmera, mas está aqui. Lascívia. O que significa lascívia? Conduta vergonhosa, como sensualidade, imoralidade sexual, libertinagem, luxúria, seja exaltação. Irmãos, eu quero falar desse pecado, qual a Bíblia condena, como nós lemos aqui no dicionário. São atitudes, tanto para o homem como para a mulher. São comportamentos que o homem como a mulher, mas eu vou focar mais na mulher. Por quê? Mas serve tanto para o homem, tanto para a mulher. A Bíblia diz que são comportamentos sensuais, são comportamentos que a mulher, ela expõe o seu corpo como fosse um objeto de desejos, de cobiça. Como está escrito aqui. Conduta vergonhosa, como sensualidade. Sensualidade. Atos pecaminosos que expõem o corpo da mulher. Expõe a sensualidade da mulher. É isso que essa palavra vem nos ensinar. E também fala de exaltação. Fala também de idolatria. Está tudo dentro deste pecado, chamado lascívia. Ele abrange muitos outros pecados. Porque a Bíblia vai dizer que a lascívia ela provoca adultério, ela provoca prostituição, ela provoca cobiça, desejos sexuais, masturbação, pornografia, e outras coisas mais, mas até aqui. Irmãos, o que é que essa palavra nos ensina? O que é que tem a ver essa palavra lascívia com adultério, com prostituição, com pornografia, com masturbação, com luxúria, atitudes de exaltação, de achar que é a bambambam, é o bambambam. Mulheres, você vai entender. Já vou trazer esse ponto. Então, está concentrado esse pecado no foco principal, cobiça, desejos sexuais.
Gostaria que você abrisse a Bíblia também lá em Êxodo, capítulo 20. Êxodo, capítulo 20. Versículo 17. Veja o que a Bíblia fala. Não cobiçará a casa do teu próximo. Não cobiçará a mulher do teu próximo. Nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Olha que tremendo aqui. Irmãos, em Êxodo capítulo 20, são escritos 10 mandamentos. E um deles, no versículo 17, diz: não cobiçará a casa do teu próximo, não cobiçará a mulher do teu próximo, e nada do teu próximo. Então aqui a Bíblia mostra cobiça. Cobiça já é uma quebra de mandamentos. Olha o tanto de algo que esse pecado lascivo ele abrange. Cobiça, desejos. Gostaria que você abrisse agora lá em Mateus 5. No livro de Mateus, capítulo 5. Versículo 27. Ouviste que foi dito aos antigos: não cometerás adultérios. Jesus falando. Leia Mateus capítulo 5, versículo 27 em diante. Ouviste que foi dito aos antigos: não cometerás adultérios. No 28. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar nenhuma mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranque-o, atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros, do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Irmãos, olha aqui novamente.